Irmãos, nós estamos chegando ao final do trimestre com a lição da Escola Sabatina. Nós vamos daqui um pouco mais dissertar um pouco sobre a lição número 13, que é a última do trimestre. E eu quero dizer que de minha parte, gostei muito, amei que você tenha assistido desde a lição número 1 até aqui. Agora, certamente, eu, o irmão Jorge, a irmã Mara, o irmão Marcos, a irmã Vera, que foram os irmãos que trouxeram para vocês, trouxemos, aliás, né, porque eu estou aí também, o conteúdo dessas lições todas, de 1 a 13, as lições do trimestre, né? Então, louvemos a Deus por vocês terem acompanhado, estudado junto com a gente, e ficaríamos certamente muito mais felizes se você, ao final desse trimestre, ao final dessas 13 lições, pudesse fazer uma autoanálise e saber e chegar à conclusão que você aprendeu alguma coisa. Afinal de contas, meu irmão, é um tempo que a gente dedica para você e para Deus, para dilatar um pouco o seu conhecimento e o nosso conhecimento. Então eu convido vocês para assistirem essa última lição de número 13, que nós vamos começar, aliás, vamos começar em seguida, claro. Eu vou dissertar aqui já um pouquinho sobre sábado, sobre domingo, depois vem meus outros irmãos queridos e vão dissertar também sobre segunda, terça, quarta, enfim, até sexta-feira. E queira Deus que você continue nesse caminho, continue nos prestigiando, continue passando essas mensagens para outras pessoas do seu círculo de amizade, enfim. Nós queremos, desta feita também, lhe agradecer por ter nos prestigiado. Então, como eu disse a vocês anteriormente, nós vamos começar aqui falando da última lição, a lição de número 13, né? E no dia 18 de dezembro, sábado, a lição traz por título A Ressurreição de Moisés. E o verso para memorizar diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: Ó Senhor, repreenda ele. Entendeu? Então aí está uma hierarquia, né? Um respeito. Quer dizer, nem mesmo o arcanjo Miguel, né, repreendeu a Moisés. Pelo contrário, ele disse ao Pai: Deus, repreenda ele, né? Então esse verso está lá no livro de Judas. Você sabe que Judas foi um servo do Senhor Jesus, né? Irmão de Tiago. O livro dele traz só um capítulo, e no versículo 9 então você vê esse verso que vale a pena você ler, meditar e chegar à conclusão que eu cheguei, por exemplo, né? E estou passando agora para vocês. Mas como vimos nesse trimestre, irmãos, Moisés era o personagem central de Deuteronômio, que foi o livro que nós estudamos e extraímos daí todas as lições, né? Embora a obra fale sobre Deus e seu amor pelo povo de Israel, o Senhor usou quem? Usou Moisés, né, para revelar esse amor
pelos israelitas. Não é verdade? Ao nos aproximarmos agora no final do estudo sobre Deuteronômio, chegamos também ao final da vida de Moisés, pelo menos nessa terra, não é verdade? A vida e o ministério de Moisés revelaram, assim como na sua morte e ressurreição, muito sobre o caráter divino. Então, por isso que, irmãos, eu agradeci, porque você certamente ouviu, prestou atenção. Irmãos, lição de domingo, dia 19 de dezembro, o título é O Pecado de Moisés, parte 1. Vez após vez, mesmo em meio à apostasia e peregrinação no deserto, Deus proveu milagrosamente para os filhos de Israel. Proveu o quê? Mais adiante nós vamos ver. Isso é, por mais indignos que fossem, a graça fluía para eles. Agora eu pergunto a você, e para nós, no presente, somos igualmente recipiente dessa graça, não é verdade? Por mais que sejamos indignos dela, até porque você sabe que graça é aquilo que nós ganhamos gratuitamente, sem merecermos, ou seja, poderíamos dizer, né, é um favor imerecido que Deus nos oferece, com perdão da redundância. Então, nós somos indignos? Claro que sim. Por quê? Porque somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcança como alcançou, independentemente daqueles que estavam até apostatando da fé dentre os israelitas, né? Então, agora, explicando ainda um pouquinho sobre graça, afinal, se você ganha uma coisa, recebe uma coisa que você tem direito, que você fez jus de alguma maneira, aí não seria graça, né, meu irmão? Porque é uma coisa merecida. Mas não. Nós somos pecadores indignos, mas a graça de Deus nos alcança pela sua misericórdia. Então, quando eu vou lá no livro de Números, no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13, Moisés ali meio que discute com o povo, porque o povo, ao chegar já na divisa, ali na terra prometida, depois de passarem todos esses anos peregrinando, muitos apostatando, como eu disse, faltou água. Meus irmãos, olá minhas irmãs, que bom que nós estamos mais uma vez pela graça de Deus estudando a lição da Escola Sabatina. Então chegamos na última lição desse trimestre, lição de número 13, que tem como título A Ressurreição de Moisés. Nós vamos trabalhar nessa semana nos dias de segunda e de terça-feira. Segunda-feira, o pecado de Moisés, parte 2. Qual foi a ordem que Deus deu lá em Números 20, capítulo 20, versículos de 11, de 8 a 13. Olha só, Deus diz para Moisés, Moisés, tu vai lá, o povo está reclamando que está sem água, que está com sede, então tu vai lá perante a rocha, tu vai falar com a rocha e a rocha vai derramar muitas águas, vai poder satisfazer a vontade, o desejo, que é a sede do povo. O que Moisés fez? Moisés chegou, reuniu o povo, junto com Arão, falou ao povo, e em vez de falar à rocha como Deus tinha, Moisés não falou com a rocha. Moisés bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Aparentemente, parece um ato não muito complicado, não muito sério, não muito grave.
Mas na realidade, o que Moisés tinha que fazer? Ele falar, porque era Deus que tinha dito para ele, fala que vai sair água da rocha, mas ele não creu nisso. Será que só falando vai sair água da rocha? Eu acho que não. Senhor, me desculpe, mas vou ter que bater na rocha também, porque só a tua promessa não vai ser suficiente. Então Moisés desconfiou de Deus, não creu na promessa de Deus, não creu que a palavra de Deus, conforme ele tinha comunicado a Moisés, Moisés só fala com a rocha. Moisés não falou com a rocha, mas ele bateu na rocha, como se dissesse, eu preciso, Senhor, usar a minha força para que isso aconteça, senão não vai acontecer. Que triste isso, né? Um homem que Deus tinha chamado, um Deus da sarça ardente lá no deserto, Deus conduziu aquele homem, usou aquele homem, ele tirou o povo de Israel, ele praticou, ele realizou vários milagres pela direção e poder de Deus. Então, não era uma atitude que se esperava de Moisés. O que se esperava de Moisés é que ele obedecesse, fizesse exatamente aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Infelizmente, Moisés desobedeceu a Deus. Na realidade, nós podemos entender que na parte de domingo, a parte de segunda-feira aqui da lição 13, né, o pecado de Moisés, se ele cresce, realmente ele bateu na rocha e saiu água, foi um milagre. Não, sem dúvida, Deus não deixou de praticar o milagre. Porém, o que impressionaria mais o povo? Se Moisés fosse fiel a Deus, cresce em Deus, ele falaria, apenas diria para a rocha, sai, reverte a água do teu interior, a fim de que possa trazer água e saciar a sede desse povo. Porque essa era a ordem de Deus. Deus disse, fala com a rocha. Moisés, por algum motivo, naquele momento, não creu nessa promessa de Deus, nessa ordem que Deus tinha dado a ele, e colocou, como a gente diz assim, ele tentou colocar o humano junto, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque só falar com a rocha não é o suficiente. Então, superficialmente, pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi extremo. Depois de tudo que ele passou, não teria permissão de cruzar o Jordão até a terra prometida. Qual foi a consequência de Moisés desobedecer a Deus? Não ter falado com a rocha e ter batido na rocha. Ele não entrou na cidade prometida, na terra prometida. Lamentavelmente, Deus chamou Moisés depois, mostrou toda a terra que o povo de Deus ia herdar, mas disse, tu não entrarás nela, por causa da tua incredulidade. Gente, quando se trata de Moisés, a gente pensa, como assim Moisés era incrédulo? Ele não era incrédulo, ele foi incrédulo naquele momento, naquele ato. E Deus o puniu, disciplinou, a fim de que ele fosse uma referência de um testemunho ao povo. Se assim, olha, se Deus puniu o seu líder, aquele que Deus chamou, capacitou para ser líder do seu povo, para conduzir o povo do Egito até Canaã, mas Deus, ele é justo. E Deus naquele momento disse a Moisés, Moisés, a partir de agora tu pode ver tudo que está aí, mas tu não vai entrar, porque tu me desobedeceu e não creu em mim. Queridos, nós podemos perder também a vida eterna, podemos perder de entrar na terra prometida se nós desobedecermos ao nosso Deus. Tudo que o Senhor disser, certamente deveremos fazer. Que o Santo Espírito nos capacite a sermos fiéis a Deus, fazer a sua vontade, não a nossa, em todos os momentos da nossa vida, do jeito de Deus e não do nosso jeito. Terça-feira fala sobre a morte de Moisés. Moisés, que foi um líder que Deus escolheu, Moisés foi um homem fiel a Deus, ele foi usado por Deus, mas ele, como diz aqui o comentário da lição, Deus lembrou da transgressão de Moisés contra ele em Meribá de Cádiz, quando ele bateu na rocha 2 vezes. Ellen White, ela comenta, Moisés manifestou falta de confiança em Deus. A resposta divina sugere que era uma questão de fé. Não creram em mim. Números 20, 12. Moisés precisava apenas crer em Deus. Ele precisava apenas falar com a rocha.
mas ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha. E aqui diz assim, a transgressão de Moisés é o erro de qualquer líder, a tentação de substituir a Deus. Em consequência dessa atitude de Moisés, Deus o leva até o Monte Nebo. Ele sai da planície de Moabe, sobe o Monte Nebo. Moisés tinha 120 anos, tinha todo o vigor físico, nem os seus olhos se escureceram, ou seja, Moisés, se fosse nos dias de hoje, não precisaria usar óculos. E lá ele viu toda a terra. Aqui nós podemos aprender duas coisas. Ele contemplou a terra que o povo de Israel ia receber como herança, que era Canaã, mas ele também pôde ver o futuro, a Canaã celestial, a Canaã que todos os salvos vão receber para morar eternamente com Deus. E Moisés ali diante da terra, Deus o mostra e diz para ele, mas tu não vai entrar nela. Por que será que Deus fez isso? É que Moisés cometeu um pecado, vamos botar assim, crucial. Para um homem líder, Moisés era líder de Deus, era um profeta de Deus. E ele precisava confiar em Deus e lamentavelmente ele não confiou. Então ele descansou ali como um guerreiro. Ele acabou morrendo lá no Monte Nebo, depois trazido para ser sepultado. Não, ele foi sepultado pelo próprio Deus. Mas nós entendemos uma coisa, nós precisamos em toda situação confiar em Deus. Deus, quando nos chama para fazer alguma coisa, Ele nos chama para sermos obedientes e confiar no seu poder, não no nosso. Moisés confiou no seu poder e, em consequência, ele não entrou na terra prometida. Mas Deus não deixou também de cumprir a promessa de entregar a terra de Canaã aos seus descendentes, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que nós possamos sempre confiar no nosso Deus, ser obedientes em tudo que Deus nos pede. Bom dia, amados ouvintes que estudam a lição conosco. É um prazer novamente estudarmos agora a lição de número 13 e que o Pai do Céu nos ajude a nós podermos entender, compreender a lição dessa semana. Nós sabemos que o título da lição é A Ressurreição de Moisés. Interessante que Deus mandou Moisés subir lá no Monte Nabor, porque ele iria morrer lá. Imagina a tristeza de Moisés, né? Mas ele foi sepultado por Jesus e seus anjos também. Ele não estava muito bem acompanhado quando morreu, né? Perto de Deus. Quem não quer estar perto de Deus na hora da sua morte? Mas Deus mostrou para Moisés toda a Canaã e toda a Canaã celestial também. Então Moisés, ele com certeza, ele esperava ressuscitar no último dia quando Jesus voltasse. Mas Jesus o surpreendeu, não é mesmo? Imagina quando Moisés ressuscitou e viu Jesus. Que alegria, né? Que alegria vai ser a nossa também. Então aqui diz assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. É o que diz Deuteronômio 34, 5 e 6, né? Provavelmente quem escreveu esse último capítulo foi Josué, né? Moisés foi sepultado por Jesus, mas aconteceu algo muito importante, né? Mas como Moisés morreu, e Apocalipse disse, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os nossos queridos que morreram no Senhor, não é mesmo? Aqui nos diz assim, leia Judas 9, que é o nosso verso áudio, né? Como esse texto explica a aparição de Moisés posteriormente lá no Novo Testamento? Vocês lembram, né? Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, que eles viram Moisés e Elias lá junto com Jesus. Eles foram consolar Cristo, né? Para o que havia de acontecer. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, Jesus disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E eu quero ler com vocês o que Ellen White diz aqui na nossa lição, o mesmo, quem tem a Ellen White explicando a lição, a gente pode ler um pouquinho. E eu vou pedir licença para vocês, para vocês compreender bem o que aconteceu. Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo. Ressuscitaram-no e o levaram para o céu. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos apareceram perto dela e montaram guarda para que o corpo de Moisés não fosse removido dali. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à sua aproximação, mas pela glória e pelo poder de Cristo e seus anjos foi forçado a recuar. Olha só como Satanás é atrevido, né, irmãos? Diante de Cristo, ele ainda queria lutar pelo corpo de Moisés. Satanás reivindicou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Porém, Cristo remeteu mansamente a seu Pai, dizendo: o Senhor repreenda você. Cristo disse a Satanás que sabia que Moisés havia se arrependido humildemente de seu único erro, que mancha alguma maculava seu caráter, nenhuma mancha, e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés que Satanás havia reivindicado. Está na História da Redenção, página 173. Queridos irmãos, Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele pôde fazer Moisés ressuscitar, assim como nós vamos ressuscitar no fim quando Jesus voltar. Porque, interessante, aqui não nos diz assim, por que Cristo faria isso por um transgressor da lei? A resposta só pode ser a cruz. Porque Cristo, assim como o sacrifício de animais apontava para a morte de Cristo, o Senhor anteviu a cruz e reivindicou o corpo de Moisés. Jesus Cristo sabia o que ia acontecer, né? Agora, quinta-feira, a ressurreição dos filhos de Deus. Com a luz adicional do Novo Testamento, a exclusão de Moisés da Terra Prometida não parece um grande castigo. Afinal, ele foi para Jerusalém Celestial. E nós aqui nessa terra, nós também temos essa grande esperança, né? Queremos ir para o céu junto com Cristo, né? Interessante, irmãos, assim como eu penso, talvez vocês também pensem, que Jesus vai vir nos buscar. E eu não estou interessada realmente em casa de ouro, em casa linda, não sei o quê. Eu só quero ir para o céu junto com Jesus. Não importa onde eu for morar. Aqui a lição nos chama o seguinte: atenção para 1 Coríntios 15, de 13 a 22. 1 Coríntios 15, a gente sabe que fala da ressurreição, da nossa ressurreição, né? Então, um pouquinho antes, nós vamos comentar que grande promessa é encontrada nessa passagem, porque as palavras de Paulo só fazem sentido se entendermos que os mortos dormem em Cristo até a ressurreição. Então, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15. Em primeiro lugar, nós vamos ler o verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque a nossa base, Cristo ressuscitou, então nós também vamos ressuscitar. Você sabe que Jesus tem poder. Ele ressuscitou a Lázaro, mas depois Lázaro morreu, né?
ressuscitou também o filho da viúva de Naim, mas também ele morreu. Mas Cristo tinha poder para ressuscitar a si próprio, porque Cristo é Deus. Ele também era Deus, ele tinha poder. Ele veio como ser humano, mas ele também era divino. O verso 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. A nossa esperança é ressuscitarmos para ir para com Cristo, ou então Jesus voltar antes da nossa morte. Essa é a nossa grande esperança, a esperança de todo cristão. O verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou, né, queridos? Lá em Atos 1:8, antes de Jesus subir aos céus, desceu 2 anjos e disse: varões galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que está subindo, ele também há de retornar assim como vocês estão vendo subir. Nós temos testemunha, os discípulos viram Jesus, andaram com Jesus depois que ele ressuscitou. Olha que alegria, né? E o verso 19, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Imagina se nós, eu amo a Jesus, mas só nessa vida, cheia de dor, de sofrimento, e não temos uma esperança. Mas a nossa esperança é que Cristo morreu por nós, pagou a nossa culpa dos pecados, ressuscitou para poder nós também ressuscitarmos no dia da sua volta. Que mensagem linda, né? Agora eu quero ler com vocês o verso, vou ler o 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas se Moisés não ressuscitou, mas Moisés era homem humano. Jesus foi a primícia porque ele era filho de Deus. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós também, para que nós também fôssemos vencedores. Que privilégio, né? Agora eu quero ler o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está aqui a promessa, irmãos. Depois nós, na sua vinda, vamos ressuscitar. Que bênção, queridos, que bênção é a gente ter essa fé. Vamos ser fiéis a Deus. Deus espera a nossa fidelidade, o nosso amor, como ele esperava daquele povo de Israel. Que Deus nos abençoe, nos guarde, para que quando Cristo voltar possamos estar entre os justos. Até a próxima lição, irmãos, que nós vamos ter no próximo trimestre. Amém. Olá, estamos aqui para encerrar o estudo deste trimestre. Você deve se lembrar que o estudo deste trimestre ele tem como foco Deuteronômio. A verdade presente em Deuteronômio. E se você parar para observar esse último estudo, que aborda a ressurreição de Moisés, o grande líder, e o desfecho final, ele tem 2 extremos. De um extremo negativo, onde Moisés tem uma reação adversa, uma reação diferente daquela esperada por Deus. Deus pede para ele falar com a rocha para dar água ao povo. Não podemos nos esquecer que dentro do contexto humano, Moisés estava irritado, Moisés estava irado com o povo. Ele imaginava, esse povo não está se lembrando das bênçãos de Deus. Se Deus até aqui esteve sustentando esse povo, provendo tudo aquilo que eles necessitavam, será que Deus deixaria de dar água para aquele povo? É claro que não. Isto fazia parte do aspecto emocional de Moisés. Por isso que quando Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha, ele acaba
de uma determinada forma, desonrando ao Deus. Ele desonra Deus perante o povo. Deus conversa com ele ao final de sua vida e menciona que ele não vai entrar na terra prometida. Mostra a terra lá de cima do monte. Moisés, com 120 anos, chega ao final de sua vida. E o interessante é que ele chega em boa forma depois de 120 anos. As escrituras dizem que os seus olhos não eram fracos, ou seja, ele era bom de visão, não dependia de óculos. E que ele ainda tinha disposição física, o vigor físico. Invejável para todos nós, não é mesmo? Então, Deus opta por encerrar o ciclo existencial de Moisés. Sepulta ele, distante dos olhos humanos, mais perto dos olhos celestiais. E o ponto culminante desse estudo é quando Moisés é retirado de seu sepulcro, no qual Satanás reivindica o corpo, alegando que ele não merecia a graça de Deus, porque ele havia pecado, ele havia desonrado a Deus, ele havia fraquejado, assim como nós muitas vezes desonramos a Deus, nós fraquejamos, nós cometemos gafes. Moisés havia cometido erros, mas a ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus seria derramado na cruz, era o suficiente sim para premiar Moisés, considerando a totalidade de sua vida, a sua dedicação. E ele é reerguido, é concedido a ele fôlego de vida e direcionado para o céu. Que maravilha, não é mesmo? Então Moisés, ele é a amostra da ressurreição, que Deus está disponível, que Deus está apto e quer nos levar para perto dele. Deus deseja nos resgatar do sepulcro, Deus deseja nos resgatar da morte, Deus deseja nos resgatar das garras do mal. Que mensagem fantástica! Se você entendeu isso ao longo desse estudo, se você compreendeu a essência do conteúdo dessa fase final do nosso estudo de Deuteronômio, parabéns! Você cresceu mais alguns degraus na compreensão das Escrituras. Que Deus esteja abençoando você, cuidando de você e de sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Nos encontramos lá. Tchau, tchau. Senhor Deus, ajuda-me e ajuda a cada um que me ouve agora a desfrutar dos privilégios da salvação, da paz de espírito, da certeza de que em Jesus estamos seguros e prontos para a vida eterna. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Amém.